mas é indispensável fazer menção da alegria do meu coração em estar no meio da minha família, do meu povo, porque mineiro é bênção de Deus. Amém? Muito obrigado pelo carinho e receptividade de cada um de vocês. Marcos 4:35, você que encontrou em um alto e bom som, diga amém. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Repito, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Queria tomar o teu lugar, por favor. Aleluia. Queridos, é perceptível a presença de Deus neste lugar, um ambiente favorável. Eu, sem sombra de dúvida, posso dizer com certeza e convicção de que desde o momento que eu saí ali da casa do pastor para estar aqui, eu já senti que algo diferente começou a superabundar o meu coração. E sem sombra de dúvida, esta é a presença de Deus. Esses momentos que Deus nos proporciona são momentos únicos. São momentos onde, de fato, Ele tem algo projetado, preparado para os nossos corações, para transformar as nossas vidas. E eu sempre digo que servir a Jesus é viver novidades, é viver surpresas. Às vezes isso nos traz grandes questionamentos, porque a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada de fé, ela é formada por vários fatores, vários elementos. Existem momentos da nossa vida que nós não temos tantos questionamentos, o que nos resta é agradecer, louvar a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele tem feito. Mas é bem verdade que existem momentos da nossa vida, na nossa história, da nossa trajetória, em que questionamentos sobrevêm à nossa mente, ao nosso coração, ao ponto de questionarmos a Deus o porquê de algumas coisas. Tendo em vista isso, eu pedi a Deus uma palavra. E esta palavra que Deus colocou no meu coração, Ele me fez compreender não tudo aquilo que nos sobrevém ou acontece, mas me fez fazer compreender um pouquinho daquilo que Ele tem preparado para os nossos corações, para a nossa vida, e o porquê que às vezes Ele permite catástrofes, o porquê que às vezes Ele permite alguns acontecimentos na nossa vida. Esses acontecimentos, essas catástrofes, não é nada mais, nada menos do que para nos estruturar, nos trazer experiência, nos fortalecer, porque hoje o que eu estou vivenciando não é nada mais, nada menos do que uma preparação para o amanhã. E às vezes nós podemos optar, às vezes você pode decidir, às vezes você pode tomar uma decisão em fazer ou não fazer. Mas existem momentos da sua vida, da minha vida, que não poderemos optar, a não ser aceitar aquilo que Deus preparou para a nossa vida. Eu acho interessante que depois que Jesus Cristo, Ele transmite as suas parábolas em seus ensinamentos, Ele realiza grandes milagres, curas, sinais e prodígios. Ele chama os seus discípulos, pastor Wilson, à beira do mar da Galileia, chamando os seus discípulos. Eu acho interessante a forma que Jesus, Ele vai pronunciar para os seus discípulos, porque o barco já está preparado. Jesus olha para eles e diz a seguinte palavra: passemos para a outra margem. Eu acho interessante que aqui não é uma pergunta, aqui não é um questionamento. Jesus não está dizendo: e aí, discípulos, o que vocês acham de entrar dentro deste barco e partir para outra margem? Não, Jesus está dando uma ordem para os seus discípulos. Há momento que Ele vai perguntar se você quer ou não, mas haverá momento que você vai ser obrigado a estar aonde Ele quer que você esteja. Ele olha para os seus discípulos e diz assim: ó, passemos para outra margem. Ou seja, você não tem escolha a não ser obedecer. Você não tem escolha a não ser entrar dentro deste barco. E os discípulos, sem questionar aquilo que Jesus fala, o que eles fazem, eles entram dentro daquele barco. Por quê? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles resolvem obedecer a voz do mestre.
Primeira coisa que eu acho interessante no texto é que primeiro eles obedecem à voz de Jesus, ou seja, obediência à palavra de Deus. Segundo, o local aonde Jesus mandou com que eles estivessem e entrassem era dentro daquele barco, ou seja, o barco é o centro da vontade de Deus. Eu aprendo com os discípulos, primeiro, que eu devo ter obediência à palavra do Senhor, e segundo, a estar no centro da vontade de Deus, e não questionar quando Ele falar para que você vá, e não questionar quando Ele dizer para você obedeça, mas simplesmente você entender que Ele mandou, está mandado, que Ele falou, está falado, que Ele ordenou, está ordenado. E naquele momento, pastor Wilson, que eles entram dentro daquele barco, eu acho interessante que na nossa história e no iniciar do projeto de Deus na nossa vida, é muito bom, é muito interessante. Você se lembra da primeira vez que você levantou a sua mão, confessando a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, aonde você sentiu alegria na sua alma, no seu coração, como nunca antes você havia sentido. O seu coração palpitava, você se alegrava. Eu acredito, porque até eu disse isso no iniciar da minha trajetória, porque a alegria era tão abundante na alma e no coração, ao ponto de eu querer estar na igreja em todos os cultos. Os momentos de oração que o líder marcava, eu queria estar ali orando. Os momentos que chamava para frente, eu vinha correndo. Por quê? Porque o renovo da alma era tão grande, ao ponto de eu falar: Deus, eu sou capaz de trocar tudo pela tua presença, mas não tire o teu Santo Espírito da minha vida. O iniciar é maravilhoso, o começo da trajetória, o começo da caminhada de fé é maravilhoso. Você aceitou a Cristo, você quer ganhar o teu bairro, a tua cidade, a tua família, você quer ganhar todos que estão à tua frente, mas o tempo passa e parece que as coisas vai perdendo essência. O tempo passa e parece que já não é mais o mesmo efeito, já não é mais a mesma coisa. O interessante, sabe o que é? É que o iniciar é maravilhoso, o iniciar é muito bom, o fim também é maravilhoso, porque a Bíblia diz, em Eclesiastes, que o fim é melhor do que o princípio. Agora o problema, pastor, está no meio. O problema não é o começo, o problema não é o final, o problema está no meio. Porque Jesus olhou para eles e disse assim, ó: passemos para outra margem. Ou seja, já está decretado aonde você vai chegar, já está decretado que tu vai chegar do outro lado. Mas Jesus não fala para eles de atrocidades, catástrofes e tempestades que eles terão que enfrentar para chegar do outro lado. E é o que nos machuca, é o que dói, porque Jesus teve o prazer de dizer para você: eu te escolhi, eu te chamei, e você aceitou a Ele. Você simplesmente buscava, e você chega a um ponto de entender que não era você que buscava, mas Ele te buscava para a salvação. A graça dele queria te resgatar para a salvação. Aí começa, é bom, você começa a iniciar animado, quer ganhar todo mundo, quer pregar em becos, atalhos e balados, quer fazer a diferença na sua cidade, na tua família. Aí o tempo passa, as coisas começam a acontecer e você começa a viver as crises existenciais, você começa a viver as batalhas mentais, você começa a viver as percas na sua vida, ao ponto de você questionar e perguntar: será que Deus está comigo? Será que Deus de fato me escolheu? Será que Deus de fato me chamou? Sabe por quê? Porque eles entraram no barco, e quando a Bíblia vai dizer em Mateus 14, 25, que na quarta vigília da noite uma tempestade sobrevém. E às vezes eu me pergunto, por que que Deus trata conosco de noite? Por que que Deus escolhe a noite da nossa vida para tratar conosco? Por que que de dia, quando está todo mundo acordado do meu lado, andando conosco, parece que as coisas não é tão difícil como no momento que todos estão dormindo, você perde o seu sono, você não consegue dormir e tem que aceitar essas tempestades, essas provações da sua
sua vida, que de fato é o tratamento de Deus. A tempestade vem na quarta vigília, a tempestade vem de noite para tratar com eles, mas eu entendo que o tratamento de Deus de noite não foi só com eles, e não é somente conosco, porque quando eu vou para Gênesis capítulo 32, o versículo 22, eu vejo a Bíblia dizendo que Jacó, ele atravessa o ribeiro com as suas duas esposas, as suas duas concubinas, duas servas, com seus 11 filhos, com seus pertences, com seu gado. Aí a Bíblia diz assim, ó, e fê-lo chegar ao val de Jaboque, e ali ele esteve só. Porque no tratar de Deus, você pode ter a melhor mãe, você pode ter o melhor pai, você pode ter a melhor família, mas no momento do tratar de Deus, a sua vida, da minha vida, ninguém pode interferir no tratamento de Deus. Ninguém pode optar no tratamento de Deus. Quando Ele quer tratar com você, Ele vai te levar para um local, vai ter um particular contigo, vai tratar contigo. Não adianta querer fugir, não adianta querer gritar, não adianta querer blasfemar, porque não tem para onde correr. Jacó, ele era ligeiro, irmão, esperto demais. Até no seu nascimento, ele agarrou o calcanhar do Senhor, porque queria chegar primeiro. Aí quando Deus vai tratar, sabe o que ele vai fazer? Ele quer correr, mas Deus sabe o ponto fraco do homem, aonde ele toca, para que o homem aceite o que ele quer. Quando ele quer correr, Deus vai lá na conjuntura da coxa, na articulação, e toca, porque ele está correndo, mas quando Deus toca, ele tem que parar. Ele tem que andar do jeito que Deus quer. Ele tem que aceitar da forma de Deus. Quando Deus começa a tratar com ele, eu acho interessante, porque às vezes a gente pensa assim, tem o costume de falar, eu estou passando uma luta, o diabo está lutando comigo, eu estou passando a batalha. Às vezes não, irmão, às vezes é o próprio Deus que está em batalha contigo, às vezes é o próprio Deus que está lutando contigo, mas há uma diferença, porque as lutas que temos contra o inferno é para destruir a nossa vida e a nossa história, mas as lutas que temos com Deus é para transformar o nosso caráter, é para restaurar a nossa vida, e é para mudar a nossa identidade, a nossa história. As batalhas com Deus têm resultado de crescimento e não de destruição. Diga para alguém que está ao teu lado, aceite o tratamento de Deus. Não adianta fugir do tratamento de Deus. Não adianta correr do tratamento de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, ó, e o anjo, ou um homem, quando se fala o anjo, ou um homem, uma teofania, Deus é espírito em forma humana, tratando com um humano, e Deus está tratando com ele. Ele não queria, mas Deus vai tratar do mesmo jeito. E esta batalha de Jacó é a noite inteira. Deus vai tratar com ele também, é de noite. Aí eu acho interessante, pastor Wilson, é que quando amanhã está chegando, a Bíblia diz que no romper da aurora, a Bíblia vai dizer que no nascer do sol, aquele homem ou o anjo chega perto de Jacó e fala assim para ele, deixa-me ir. Para ele falar deixa-me ir, é porque Jacó está agarrado nele. Irmão, às vezes Deus permite noite na nossa vida, é porque a gente às vezes, com tudo que está acontecendo de bom, esquecemos de Deus, deixamos ele de lado, não oramos mais, não cantamos mais, não pregamos mais. Aí sabe o que ele faz? Ele permite a noite, porque à noite você vai estar só, humanamente falando, e ele vai vir tratar com você, e você vai ter que abraçar ele, vai ter que segurar nele, vai dizer, Senhor, eu não te deixo ir mais. Eu não deixo o Senhor ir. Jacó falou assim, Deus falou assim, deixa-me ir. Jacó fala, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E eu fico me perguntando, por que que Deus não falou de noite, deixa-me ir? Ele fala de dia. Sabe por quê? Porque o salmista diz assim, ó. O salmista diz assim, ó. O choro pode durar uma é condicional. Pode durar 2, pode durar 3, pode durar, esse choro pode durar várias noites, como está durando na vida de muitas pessoas aqui nesta noite. Mas ele diz assim, mas uma coisa é certa, a alegria vem pela manhã. Posso profetizar algo de Deus na sua vida esta noite?
Levante a tua mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo pelo poder desta palavra que é viva e eficaz, que amanhã de Deus está chegando para a sua história, para a sua casa, para a sua família. O teu choro pode ter durado tantas noites como tem durado, mas eu profetizo que amanhã de Deus chega esta noite e tu vai ver algo extraordinário da parte do Senhor começar a acontecer na sua história, porque Deus não te trouxe aqui por acaso, Ele te trouxe com um propósito, e o propósito é mudar a tua vida. Mudou. Depois do tratamento, que amanhã chegou, que ele falou: não te deixo ir. Sol brilhou, sol da justiça. A Bíblia diz: quem é essa que sobe no deserto? A lua. Somos comparados à lua, porque a lua não tem luz própria. O sol da justiça é Deus. O símbolo do sol é Deus. A lua não tem luz própria, mas quando o sol nasce, o sol lança uma luz, e esta luz ela vem em direção à lua, para poder nos momentos de escuridão ela ter luz, ela brilhar. Assim somos nós. A noite da sua vida vai ser diferente, porque o sol da justiça vai brilhar em você, e você vai resplandecer a glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Quando amanhece o dia que ele falou: não te deixo ir se não me abençoares. Aí Deus olha e fala assim: então a partir de agora, tu não chamarás mais Jacó. Porque Jacó, se eu te chamar de Jacó, todo mundo vai olhar e vai dizer: é um enganador. Mas depois de um tratamento comigo, esse tratamento tem resultado. A partir de agora se chamará Israel. Porque como príncipe é filho de quem? De rei. Como filho, lutaste comigo e prevaleceste. Não queira fugir do tratamento de Deus para a sua vida, irmão. Não queira correr, porque você talvez pode estar chorando muito hoje pelo que está acontecendo. Mas na hora que amanhã de Deus chegar, você vai olhar e vai dizer: Deus, muito obrigado. Obrigado pelas lutas. Obrigado pelas provações. Jacó nunca mais foi o mesmo homem. A vida dele foi transformada e mudou. Irmãos, esses discípulos, esta noite da vida deles vai ser muito difícil, ao ponto deles olharam um para o outro. E Pedro, que entendia tudo de pesca, Pedro era empresário de pesca, ele foi chamado em Lucas capítulo 5, depois de uma grande frustração. Depois Jesus lançou uma palavra para que ele fosse novamente. Depois dessa grande frustração, ele teve a maior experiência da sua vida, que foi a maior pesca que ele fez na sua história. Depois de uma grande frustração, ele tem a maior felicidade de conquista da sua vida, da sua história. Jesus o chama para o ministério. Aquele homem entendia tudo de mar, de estação, de pesca, de vento, norte, sul, leste, oeste, tudo. Mas a prova foi tão grande que foi além dos seus conhecimentos. O vento foi tão forte que foi além daquilo que ele conhecia. Por quê? Porque este vento não era de origem natural. Este vento era de origem espiritual. Sabe por quê? Porque no versículo 35 Jesus gritou dizendo: passemos para a outra margem. Quem é que está na outra margem? Existe um gadareno vivendo a tempestade em todos os aspectos da sua vida. Quando Jesus fala passemos para outra margem, o que está prevalecendo e predominando dentro da região de Decápolis, Gadara, são legiões malignas. Quando Jesus fala passemos, Satanás escuta. Porque eu sempre digo que se Satanás não imaginasse aquilo que Deus tem na nossa vida, ele não lutaria para te destruir, para me destruir. Se ele luta para destruir você, se ele luta para destruir a mim, é porque ele imagina o que Deus é capaz de fazer contigo. Ele imagina. Ele não sabe porque ele não é onisciente, ele não tem os atributos de Deus. Mas ele sabe que quando um homem ou uma mulher está na mão do Senhor, Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias através da vida dessa pessoa. Aí sabe o que ele faz? Ele envia o vento. Ele está dizendo, talvez ele está pensando assim: se eu enviar o vento, a ameaça não vai chegar do outro lado.
Se eu enviar o vento, existem vidas que precisam ser restauradas aqui, que eu estou destruindo e não vão ser restauradas, porque eles vão voltar. Mas a Bíblia diz que havia outros barquinhos. Jesus está na polpa do barco dormindo. Alguém disse assim, mas Jesus estava dormindo, e aí? Jesus, homem, estava dormindo. Mas o Cristo Deus estava acordado, observando tudo o que estava acontecendo. A natureza humana, sujeita ao cansaço, dorme. Mas a natureza divina está vendo até onde eles vão conseguir chegar. O vento forte sopra, as ondas começam a balançar o barco, e a Bíblia diz ainda que as ondas agora não estão batendo fora do barco, as ondas começaram a bater dentro do barco. E eu moro a 10 quilômetros da praia, em Santa Catarina. E uma coisa eu sei, onda bater dentro de barco pode levar o barco a afundar, a pique. A onda está batendo dentro do barco. Aí eu entendi, pastor, é que às vezes as lutas da nossa vida é tão grande na área externa da nossa vida, e chega um momento que vai apertando tanto, que começa a atingir aqui dentro do barco. As ondas começam a agitar aqui dentro. Aí quando chega aqui dentro é o ponto que nós vamos olhar para Jesus, que parece que está dormindo, e vamos dizer como eles disseram: Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos, Mestre. Não te importa. Este Pedro, que conhecia de tudo, que conhecia de mar, de pesca, de estação, ele chega no ponto de olhar e falar: e aí, o que o Senhor vai fazer agora? O Senhor não se importa comigo? Tem dias na nossa vida que é dessa forma. Tem dias, irmãos, que a gente pede para Deus: Deus, se é para viver assim, me leva de uma vez. Se é para viver momentos tão angustiantes na minha alma, no meu coração, por que eu estou nesta terra? Não adianta você falar que você não passa por isso, porque se você não passou, você vai passar, porque isto é necessário na vida de todo homem, de toda mulher, porque no momento eles não estão entendendo nada, mas eles estão sendo projetados no capítulo 4, para viver o capítulo 5 da sua vida. A nossa vida é feita de capítulos, páginas. Existem páginas que você não quer voltar para lê-la de novo, que você já passou. Existem capítulos que às vezes é necessário você voltar para ler, mas você não quer, porque é difícil demais. E aquilo foi machucando tanto, foi mexendo tanto, ao ponto de Jesus ver que eles chegaram no seu limite. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus se levanta, se coloca de pé naquele barco. E eu vejo Jesus olhando para homens e dizendo assim, ó: homens de pequena fé. Para ele falar homens de pequena fé, por quê? Porque eles estavam desfalecendo as suas forças espirituais. Porque, pastor, o ataque do nosso adversário no meio da nossa caminhada, ele é muito grande para matar a igreja espiritualmente. Abacuque orou dizendo no capítulo 3: aviva, ó Senhor, a tua obra no princípio dos anos, no fim dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. Ele está dizendo assim: Senhor, o começo deles foi muito bom, o fim eu sei que vai ser bom, mas o problema está aqui no meio. Estão mortos espirituais. Tudo que enfrentaram trouxe morte espiritual para este povo. E agora tu vai usar os caldeus, que é nação inimiga, para castigar o povo. Por quê? Porque o povo estava na desobediência. E quando eu estou em desobediência, o meu opositor ganha força. Quando eu estou em desobediência, o meu inimigo, o meu adversário ganha força. Aí Deus diz assim: a visão é para o tempo determinado. Abacuque chega ao ponto de compreender que havia uma esperança para o povo. Eu profetizo em nome de Jesus que você não vai morrer espiritualmente neste meio desta caminhada. Levante a tua mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Eu profetizo um reavivamento para a sua vida nesta noite.
Eu profetizo para você que talvez já morreu espiritualmente, um avivamento, porque este avivamento quebranta o coração, gera crescimento. Avivamento é salvação de alma, avivamento é batismo no Espírito Santo, avivamento é cura divina, avivamento é transformação. Avivamento não é movimento, avivamento gera resultado na vida do homem e da mulher de Deus, gera crescimento. Jesus olhou para o mar, para o vento. É lindo, né? Quando chega o dia de Jesus calmar as provações da nossa vida, dar um basta, dar um ponto final, ele olha e diz assim, ó: mar, cala-te. Rapaz, estava forte demais. O mar estava até falando, irmão. A prova estava tão grande que o mar falava. Mas Jesus olhou e disse assim, ó: cala-te. Ele pode, ele tem poder, ele é Deus. Ele é Deus. Cala-te. E o vento inquieto, ele diz: aquieta-te. E a Bíblia diz assim: e houve grande bonança. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. E houve grande bonança. Pastor, interessante é que os discípulos, depois que Jesus acalma a tempestade, ameniza a situação, faz o milagre, os discípulos olharam e disseram assim, ó: mas quem é este? Como assim quem é este? Como assim quem é este? As provações fez eles perder a sensibilidade que tinha de reconhecer que era Jesus que estava no barco. Este é aquele que vocês viram fazer milagre. Este é aquele que há tempo atrás ensinou vocês a orar. Este é aquele que há tempos atrás chamou vocês para o ministério, transformou a vossa vida. É Ele. Outra coisa que eu quero falar para você nesta noite, para você acalmar o teu coração. Porque nós pensamos que a tempestade da nossa vida, pastor, é porque nós estamos em desobediência. E não é. Às vezes nós somos provados, passamos por tempestade, porque nós decidimos, primeiro, ouvir o que Jesus disse, passemos para outra margem. Ouvir a palavra. Segundo, porque nós decidimos estar aonde Ele mandou com que estivéssemos. A obediência à palavra e estar dentro do barco, que era o centro da vontade de Deus, resultou em uma tempestade terrível. Mas outros barquinhos também estavam. Esses barquinhos sofreram as mesmas tempestades. Mas a diferença é que Jesus estava no barco deles. Este é o segredo. O centro da vontade de Deus para você nesta noite pode estar sendo muito difícil, mas pode ficar tranquilo. É seguro, porque Jesus está no barco da sua vida. É seguro, é seguro. Agora vem a parte mais linda da história. Capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem, a terra dos Gadarenos. Alguém talvez olhou no barco e disse assim: será que nós vamos chegar? Talvez alguém olhou e falou assim: rapaz, está difícil demais, eu acho que ele não vai conseguir não. Mas agora parece que eu conjecturo, mente de pregador, parece que eu vejo um olhando para ele dizendo assim: rapaz, parece que a gente não ia conseguir. Parecia, mas conseguimos. Rapaz, foi difícil demais, mas chegamos. Eu quero orar pela sua vida esta noite. Você que talvez está vivendo tempestades na sua vida, está dizendo assim: pregador, Deus falou comigo, eu quero chegar do outro lado. Sai do teu lugar, vem à frente em nome de Jesus. Eu vou orar por você. E chegaram. E chegaram. Abandereflácio orogabacham da harabagai. Ababagachori miquelefaceri andorobagaias. Emandoreflácio orogasteria haragassori micandahaias. Está difícil demais. Acalma o teu coração. Venha o vento que vier, venha a tempestade que vier. Ele disse para você que tu vai chegar do outro lado.
Pregador, está difícil demais, tu não sabe que eu estou enfrentando. Graças a Deus que eu não sei, porque eu não posso mudar a tua situação, mas quem precisa saber já sabe, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E ele está dizendo: não te preocupe. Eu disse: passemos para outra margem. Então, queira o adversário ou não, tu vai chegar aonde eu decretei, tu vai chegar aonde eu determinei. Satanás pode estar lançando ventos para você desistir, mas você não vai desistir, você não vai parar, porque existem pessoas do outro lado, no novo capítulo da tua história, que vai ser alvo de milagre, por intermédio da tua experiência, no capítulo 4 que você vivenciou e está vivenciando. Uribe canteregas, turibe calabarrácia. Fecha os teus olhos nesta hora. Rabandere flácio, orocamandere flaceribe calabarrácia. Uracamandorobaxer que andorobacé. Rabagastuime que delefácio, orocamandere barrácia. Espírito de vida, Espírito consolador, Espírito de Deus, nesta noite, meu Pai, ó Deus eterno, eu quero profetizar o fortalecimento da fé dos teus filhos que estão aqui nesta noite, que estão vivendo tempestades nos aspectos da sua vida. Eu profetizo, meu Pai, que esta fase não vai fazer com que o teu filho desista da tua obra, para que ele desista, Senhor, do chamado, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que ele vai se levantar, vai se pôr de pé e vai enfrentar esta dificuldade, entendendo, meu Pai, que ele vai chegar do outro lado, que ele vai chegar do outro lado, que ela vai chegar do outro lado. Randeresai, uracalabaxandequebias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu vai chegar, você não vai parar, você não vai desistir, tu vai chegar. Existe alguém que precisa de você. Esta fase de tristeza, de angústia, é para você ser estruturado e adquirir experiências para ajudar outros. Eu quero que você pegue na mão de alguém agora. Pegue na mão de alguém, pegue. Esta geração nossa que está se perdendo nas drogas, no álcool, na prostituição, em nome de Jesus eu profetizo, Deus vai levantar um exército nesta igreja, e esta cidade vai conhecer o poder de Deus que está na tua vida. Tu foste chamado para fazer a diferença, mas primeiro Deus vai tratar com você, primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois começar a trabalhar através de você, através da sua vida, através da sua história. Tu foste chamado por Deus para fazer a diferença. Nos momentos de angústia da sua vida, nos momentos de tristeza da sua vida, entenda uma coisa: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele, Jeová, levantou a sua voz e a terra estremeceu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, ele queima os carros no fogo. Mas a igreja, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus, eu
eu sou Deus, ser exaltado entre as nações, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dê um abraço em quem está ao teu lado agora. Diga para ele, diga para ela: tu vai chegar do outro lado, porque Jesus está no teu barco. Tu vai chegar do outro lado. Volte para o teu lugar adorando a Deus, dando a Ele uma salva de palma maravilhosa, porque Ele merece, Ele é digno.